Meu povinho, boa semana pra vocês, hein? Muito boa segunda-feira. Café com Beckler tá saindo já na hora do café da tarde, simplesmente porque eu tô de ressaquinha ainda. O final de semana foi daqueles. Quem viu, viu. Então hoje eu acordei um pouco mais tarde, porque os afazeres da TV hoje são um pouco mais tarde também. Aproveitei ir na academia de ressaca, limpar a casa, enfim, tava fazendo outros trabalhos. Antes de falar com vocês de Portugal e Turquia, de Alemanha e Suíça, e eu vou falar muito de coisa que eu não vi, tá? É exatamente porque eu tive muita vida social esse final de semana, mas vou passar um pouco de sensações do futebol brasileiro, da goleada do Bahia sobre o Cruzeiro, do Vasco sobre o São Paulo, de Atlético e Fortaleza e de Flamengo e Fluminense, mas mais passando mesmo o resultadista e alguns pontos específicos de coisas que eu vi nessa segunda-feira do que dos jogos em si. Portugal e Turquia, esse sim eu assisti com bastante mais atenção no sábado. Eu tenho mais coisas a falar. 3-0 de Portugal, uma grandíssima lambança da defesa da Turquia no segundo gol, uma ajuda no terceiro, né, que deixa uma bola amortecida para o Cristiano Ronaldo depois de um lançamento longo, e Portugal fazendo 3-0 para se classificar com uma rodada de antecipação. Eu vou colocar para vocês verem aqui porque me chamou a atenção a mudança do Roberto Martinez. É um técnico que a gente já via isso na Bélgica. Ele muda muito a forma do seu time jogar, pensando muitas vezes no que o adversário oferece ou não tem uma forma absolutamente fechada de jogar, mas sim que gosta de alternar bastante. Algo que eu achei interessante, ele sai do 3-4-3 ou do 3-4-2-1 da primeira rodada para um 4-3-3 mais típico, passando o Cancelo para o lado direito, com o Nuno Mendes na esquerda e algo que eu gosto muito, que é a entrada do Palinha no meio campo para dar liberdade para Bruno Fernandes e Vitinha e Bernardo Silva também, para se juntarem a Rafael Leão e ao Cristiano Ronaldo. Peguei para vocês verem aqui algo que tá no SofaScore, a plataforma que eu utilizei, o posicionamento médio dos jogadores de Portugal nesse jogo contra a Turquia. Olha o 20 ao Cancelo, como ele está perto do Bernardo, que é o 10. O Bernardo era um ponta direita, mas olha como ele recua para jogar mais na faixa de meio campo de criação, para que Cristiano Ronaldo e Rafael Leão, os jogadores mais velozes, de mais explosão do time de Portugal, que eles tenham mais saída, que eles tenham mais oportunidade de correr. Então tem muita gente de Portugal trabalhando numa área de criação, né? O 6 aqui, que é o Palinha, o 23, o Vitinha, o 8, o Bruno Fernandes. Então eles estão bem perto do círculo central, uma zona mesmo de trabalhar a bola, com o Cancelo participando também das ações por dentro e o Bernardo perto dele, Cristiano Ronaldo e Leão bem mais avançados. Eu vou colocar outra imagem, que é por onde Portugal atacou a Turquia. E olha como atacou muito pelos lados do campo. Onde está azul mais escuro é onde a bola ficou mais. Então a bola ficou mais na intermediária e no primeiro terço de ataque da Turquia, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, quase nada pelo meio. Circulou pouco a bola Portugal, mas correu muito pelos lados do campo. Utilizou muito os lados do campo. O meio para encher de jogadores, para atrair jogadores da Turquia e o lado para correr. Tanto que se a gente olha as zonas de ação, a bola ficou no campo, no terço final, né, de ataque de Portugal, assim, ficou na intermediária de defesa da Turquia 27% do tempo e 31% no de Portugal. A bola ficou mais perto durante o jogo do gol de Portugal do que do gol da Turquia, porque o Roberto Martinez tem também muito a característica de ser um técnico que gosta de contra-ataque. Então o que ele tenta fazer, ou pelo menos o que eu interpreto que ele tentou fazer com Portugal, foi deixar um time seguro atrás, com boa possibilidade de correr na frente, bons lançadores, o terceiro gol sai num lançamento, com bom escape pelos lados do campo, especialmente pelo lado esquerdo, com o Rafael Leão, que saiu no segundo tempo, né, para a entrada do Pedro Neto e do Nuno Mendes, e com mais criação pelo outro lado do campo. Não é um time que martela e que fica lá em cima e tal, pelo menos não precisou disso para fazer 3-0 na Turquia, mas que controla muito o jogo em zonas mais longe do gol, porque ele quer atrair o adversário para ali, para depois lançar e gerar muito problema no espaço da defesa adversária, no espaço que a defesa adversária vai deixar, né? Porque se você atrai para o seu campo, você vai ter espaço nas costas para jogar. Então eu achei curioso essa tática de Portugal para jogar dessa forma, simplesmente mostrando que graficamente, com o posicionamento dos jogadores, o que eu acho que será a principal estratégia do time nessa Euro. Atrair os adversários para poder, via bons lançamentos e bons lançadores que tem em Portugal, para poder correr na frente com os jogadores que tem, entrada muita gente de segunda linha, muita gente entrando como surpresa, e Cristiano Ronaldo podendo servir até um pouco como isca para isso,
Em alguns momentos ele vai puxar a marcação e é outro jogador que vai aparecer no ataque para fazer as jogadas, ou pelo menos para receber a bola num primeiro momento. Passando para falar de Alemanha e Suíça, vi só uns melhores momentos nessa segunda-feira, tava doidão nessa hora já nesse domingo. Então, vi melhores momentos, era um compacto bastante grande, de 11 minutos, e deu para ter uma boa ideia do que foi o jogo. Algo que eu percebi, e que eu já tinha visto também na primeira rodada da Alemanha, é muita troca de posição entre Musiala e Wirtz, normalmente o Wirtz mais pela direita, o Musiala mais pela esquerda, o Gundogan bem mais centralizado do que eles, mas esses dois jogadores muito por dentro mesmo, funcionando bem como três meias, bem próximos do Havertz, do Gundogan, para deixar os lados do campo para o Middlestad e depois o Raul entrou no segundo tempo, e para o Kimmich do outro lado. Vou mostrar para vocês aqui também, olha só o mapa de calor, posicionamento médio do Florian Wirtz, como ele se movimenta bastante, né? Assim, tem o Florian Wirtz em praticamente todos os pedaços de campo, especialmente no campo de ataque da Alemanha, mas olha como perto da área ele participou pouco. Participou da criação mais longe, mais perto da área onde o Wirtz pode ser mais perigoso mesmo, ele não participou tanto assim, tem uma manchinha ali dentro da área só, em algum momento, mas participou muito em zona intermediária, participou muito longe da área que ele tem que ser mais perigoso. E o Musiala, por outro lado, esse entrou sim mais na área, tem um pouco mais ali de sujo perto da área da Suíça do Musiala, não tocou tanto na bola, não é um jogador que participou das ações como o Florian Wirtz de estar em absolutamente todo lugar do campo, mas também esteve do lado direito, teve bastante do lado esquerdo, alguma coisa na faixa central. A intenção é dar para o número 6 e para o número 18, que a gente vê são os laterais da Alemanha, o lado do campo para eles, construir por dentro para dar o lado do campo para esses caras darem a famosa amplitude, né, como se fala na imprensa por aí, para eles darem amplitude e fazerem cruzamentos. A gente teve gol assim na partida anterior, né, na segunda rodada, teve o gol do Gundogan, que vem de um cruzamento atrás, com a defesa bem aberta, porque a Alemanha atraiu e depois, quando chega na linha de fundo, tem jogada de segunda linha. E quase teve um gol assim, né? O gol do Andrich, ou Andrich, que é anulado no primeiro tempo. E para mim é mal anulado, porque depois do rebote do jogador da Suíça, que tem um choque do Musiala, para mim não era uma falta para ser revisada. Mas é também uma jogada muito parecida com a do segundo gol da Alemanha contra a Hungria na semana passada, no final de semana passada. Foi na semana passada? Foi? Hoje é segunda-feira. Foi na semana passada. Só que daquela vez o Gundogan chega a tempo, dessa ninguém consegue aparecer e o Musiala divide e acaba fazendo essa falta marcada, que para mim não foi falta. A Alemanha só foi empatar com Füllkrug, já nos acréscimos do segundo tempo. Não criou tanto assim, embora tenha finalizado 18 vezes contra 4 da Suíça. A Suíça quase fez o segundo gol em contra-ataque, foi bem anulado o gol do Vargas, mas assim, ficou bem avisado para a Alemanha, né? Como esse time sai, se expõe e mesmo com uma defesa rápida, com Jonathan Tah e com Rudiger, tem pouco apoio dos jogadores, é um time que recompõe mal a Alemanha, então sofre bastante nesses contra-ataques e sofreu contra a Suíça e pode ser algo a sofrer também durante a Euro. É algo a se ajustar nesse time do Nagelsmann, que quer concentrar muita gente por dentro para atacar pelos lados com os laterais e que nessa de concentrar muita gente por dentro, de trocar muitos passes por ali, quando for desarmado, quando perder a bola, quando esses cruzamentos dos laterais não encontrarem rematador dentro da área e der contra-ataque para os adversários, não é um time que recompõe rápido, tem dois zagueiros velozes, mas a recomposição dos laterais, dos meio-campistas, não é a melhor. Se não tiver uma muito boa pressão para recuperar a bola na frente, como contra a Suíça não teve em muitos momentos, pode gerar sim contragolpes e que quase custaram aqui o primeiro lugar para a Alemanha. Acabou não custando porque o Füllkrug conseguiu empatar no finalzinho. Vou passar para falar rapidamente também de Córdoba 2-1 no Barcelona B, ou no Barça Athletic, né, já que não é mais Barça B. O Barça Athletic estava a poucos minutos, porque saiu vencendo, de se classificar para a segunda divisão do futebol espanhol. O Rafa Marques, o técnico, o Belletti, o auxiliar, e o Barça Athletic, eu tenho que me segurar para não falar Barça B toda hora, fez uma muito boa campanha. Se a gente for pensar que Firmín, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Héctor Forte eram jogadores já que estavam no primeiro time, assim, metade praticamente do time do Barça B estava no time principal durante boa parte da temporada, então que eles jogaram muito desfalcados durante a temporada inteira e também nos playoffs. Esse time foi muito bem na terceira divisão. Eu acho que era importante subir, tá? O Xavi recentemente falou que não tinha tanta relevância assim subir ou não, que o mais importante é formar jogadores. Mas eu acho que é mais
fácil que os jogadores tenham uma boa adaptação jogando na segunda divisão, porque ela é mais técnica do que na terceira, onde é um futebol muito físico. Então acho que seria melhor para os jogadores do Barcelona jogarem a segunda do que a terceira, pelo desenvolvimento, enfim, por questão de estilo de jogo. Ficar na terceira divisão mais uma vez é ruim. Subiu o Córdoba, subiu também o Málaga, né? Que empatou com o Nàstic de Tarragona com gol nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação. O Málaga, que é um grande clube da Espanha, de uma grande cidade. Eu fiquei feliz que ele conseguiu subir para a segunda divisão. E essa pena aqui do Barça Atlético, com muito bom trabalho do Rafa Marques e do Belletti, com bons jogadores promissores, e que não teve o prêmio que talvez poderia ter. Olho no Mark Gill. Mark Gill parece que está saindo, né? É uma proposta de 6 ou 8 milhões de euros, está saindo, viu que não ia ter espaço dentro do Barcelona e pode estar indo buscar a vida fora. Vamos ver. É um jogador muito promissor. Eu não vi detalhes, tá, gente? Se o Barcelona tem cláusula de recompra ou não, mas é um jogador que está vendo que aqui com Lewandowski, com Vitor Roque, com Ferran, que ele não vai ter tanto espaço assim. Quer continuar jogando, não quer jogar na terceira divisão no Barça Atlético e vai buscar a vida em outro lugar. Campeonato Brasileiro, o Bahia ganhou do Cruzeiro 4-1. Aqui eu achei positivo que o Gabriel Veron tenha dado um sopro de alguma coisa, que tenha feito um gol. Quanto melhor ele se sentir, quanto mais à vontade de se sentir melhor. Para mim é um jogadoraço o Gabriel Veron, só que é um jogadoraço que tem que se esforçar muito. Precisa de esforço, precisa correr para trás, precisa de suor, de transpiração, precisa de fisicamente até parecer que está melhor. Não sei se é simplesmente a genética, o biotipo dele, mas fisicamente parece abaixo dos outros. Mas fez um belo gol com a qualidade que ele tem. Mais uma vez, a expulsão do Marlon deixa o Cruzeiro completamente vulnerável, né? Foi assim contra o São Paulo e de novo contra o Bahia, estava empatando por 1-1, e depois da expulsão do Marlon, tudo acontece, o Bahia começa faz logo um gol e depois faz os 2 gols no finalzinho. Eu vi que teve gente que não gostou, que na sexta-feira eu tenha dito que eu não acho que o Cruzeiro seja ainda time para brigar na parte de cima da tabela, mesmo com os reforços que estão chegando, né? O Matheus Henrique e o Wallace já estão por aí, o Cássio também daqui a pouco já vai estrear, a mesma coisa o Lautaro Dias e o Caio Jorge também, dos que chegaram, fora a renovação do Matheus Pereira, que para mim é o melhor reforço. E eu continuo achando, tá, gente, que não é para brigar lá em cima ainda. A pontuação para mim é boa, 17 pontos em 10 jogos. Eu continuo achando que o Cruzeiro fez todos os pontos que ele tinha que fazer e que não fez pontos a mais do que deveria ter feito. Os pontos que ele fez são os que estavam na mesa mesmo, assim, mais disponíveis para ele. Só que até que esses caras todos joguem, é mais de meio time, que eles se adaptem, não sei se todos vão bem ou não, se tudo vai dar certo, o campeonato vai passando, e eu acho que vai ficar para trás, assim, que vai perder muitos pontos até lá, e depois que eles entrarem, não dá para garantir que todos vão jogar bem. Então ainda acho que é um time que está em formação, no meio do campeonato, já se foram 10 rodadas, esses caras só vão estrear daqui a 2 ou 3 rodadas ainda, e que eu acho que não vai dar tempo de ser formado um time para brigar na parte de cima. Continuo achando isso, que vai fazer ali 55 pontos mais ou menos, e que vai ficar em uma distância boa do G4, do G6 do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se acontece isso ou não. Não é minimamente torcida minha, simplesmente minha análise de um time que está sendo formado no meio da competição e que precisa melhorar muito em sensações de jogo ainda para competir melhor. Quem para mim dá boas sensações é o Bahia, tá? Achava que o Bahia nessa temporada também demoraria mais, porque é um time que ficou ali junto do Cruzeiro na temporada passada. O aporte de dinheiro já vem desde a temporada passada para o Bahia, então assim, já se formou desde janeiro um time com mais peças do que o Cruzeiro, como o Cruzeiro que está fazendo só agora. Mas eu achava que demoraria mais para arrancar o Bahia e para brigar lá em cima. Mesmo nos jogos que não venceu, como por exemplo contra o Flamengo, acho que foi bem. Assisti boa parte do Flamengo e Bahia no meio de semana e tem assim, pontos conquistados muito difíceis, né? Ir buscar um 0-2 contra o Criciúma, ganhar do Botafogo fora, as vitórias contra Fluminense e Grêmio, que até me pareciam mais boas vitórias do que a tabela está mostrando, né? Porque Fluminense e Grêmio estão muito lá embaixo ainda na tabela de classificação. Essa vitória sobre o Cruzeiro também, empate fora de casa contra o Atlético. Enfim, o Bahia está fazendo muitos pontos difíceis. E quando não fez como contra o Flamengo, acho que jogou bem. Então, olho no Bahia, que eu não sei se vai ter fôlego, se vai ter elenco para brigar toda hora ali, mas que nesse momento do campeonato faz realmente um papel bem interessante. Acho que já dá um passo à frente desses que não vai sofrer como sofreu no ano passado, assim como o próprio Cruzeiro. E vamos ver se consegue algum prêmio mais, se consegue brigar pelo G6. Ainda acho que o campeonato é longo demais, mas vamos ver. Como tem muitos times que deram aparentemente passos atrás, né? A gente está vendo
dificuldade do Grêmio, e acho que ainda até voltar a jogar no Rio Grande do Sul, uma dificuldade grande do Grêmio, mesma coisa do Internacional, São Paulo, o Fluminense, que deu muitos passos atrás, o Atlético Mineiro, que não está jogando bem. Então, o Bahia está se aproveitando disso para fazer o seu papel. Vamos ver se vai ser suficiente para brigar por algo mais, né, nesse Campeonato Brasileiro, e algo mais é brigar por uma vaga na Libertadores. Vasco 4-1 no São Paulo. Excelente vitória do Vasco, que eu acho, e eu disse aqui na sexta-feira, um clube e um time caótico, não tem ninguém no volante, é uma doideira. Então, ganhar e respirar, tirar a cabeça da zona de rebaixamento é muito bom para dar tranquilidade. Então, se der para ganhar e somar pontos nesta fase, quando as coisas talvez clarearem um pouco mais, o Vasco consegue respirar, então excelente para o Vasco. E uma semana horrível do São Paulo, né? Que fez 1 ponto no Corinthians, tudo bem, é um clássico, mas do jeito que o Corinthians está, acho que o São Paulo sai com uma sensação ruim do jogo. Perde do Cuiabá e depois perde do Vasco. Uma semana contra 3 times da metade para baixo da tabela. Cuiabá está levantando bem a cabeça, né? Perdeu do Cruzeiro, mas vem de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, e algumas vitórias bem destacadas. Mas São Paulo fez só 1 ponto nesses últimos 3 jogos e foi decepcionante mesmo para um time que até outro dia não tinha perdido, né? Com o Zubeldia, e agora perdeu 2 seguidas dessa maneira. Galo e Fortaleza, 1-1. Mais um tropeço do Atlético, muitos desfalques. Isso claramente está tirando confiança e nível de jogo do Atlético, que há muito tempo, aliás, já não joga bem. Eu vi o Vinícius Grissi, que é um comentarista que eu gosto muito em Minas. Minas tem muitos bons comentaristas. O Léo Figueiredo e o Edu Panzi da Itatiaia são ótimos. O Grissi também é muito bom. Não vou citar todos aqui, mas tem muitos bons comentaristas. E o Grissi falou que realmente tem muito tempo já que o Atlético do Milito não joga bem. Tem muitos desfalques, eu acho que isso não pode ser desconsiderado. Mas eu assisti o segundo tempo contra o Fortaleza e também não gostei. Mas assim, assisti assim. Então não tem muito para falar sobre a atuação de jogo. O que eu queria falar de Galo e Fortaleza, além de mais um tropeço do Atlético, né, que vem de 2 derrotas e um empate, também fez só 1 ponto nos últimos 9, é o desabafo e, mais que o desabafo, né, como o Everson se coloca muito aberto para falar sobre a pressão que ele está sentindo e sobre as críticas e como ele está se sentindo mal, naquele choro que ele acaba desabando e desabafando também. Na entrevista na Zona Mista pós-jogo, uma entrevista de Zona Mista, mas uma pergunta do Henrique André da Itatiaia. O que me chama a atenção é que a cobrança, pelo que eu vi do Everson falando e escutando hoje colegas de Minas, é uma cobrança que vem da própria torcida do Atlético. E eu não sou sommelier de torcida para falar quem é que deve cobrar ou não um jogador, quem é que deve criticar, vaiar ou não. Mas eu tenho a sensação que criticar o jogador do próprio time não tem nada para dar certo. Sabe assim, se o Everson fosse um cara que não tivesse comprometido, noitada, gandaia e fora de forma e tal, ainda. Mas aparentemente não é. Simplesmente ele não está tendo o nível de atuações que ele já teve. Eu acho que não é intenção de nenhum jogador jogar mal. Nenhum jogador quer jogar mal. Então quando a própria torcida vaia, tira a confiança, xinga, vai em rede social insultar, cara, não vai dar certo. O jogador não vai passar a jogar melhor agora que ele está sendo xingado, que a família dele está sendo insultada e esse tipo de coisa. Ainda que as críticas, e acho que não tem uma perseguição à casa do jogador e tal, ainda que as críticas sejam futebolísticas, eu acho que o papel do torcedor é sempre apoiar, por pior que o jogador esteja. E por pior que talvez ele seja, porque nem acho que é o caso, tá? Acho que o Everson é um bom goleiro. Mas, falando de uma forma geral, por pior que o jogador do seu time seja, eu não acho que é inteligente, eu não acho que vai melhorar o jogador, xingar o jogador. Eu acho que o papel do torcedor é ficar do lado dos caras, é remar junto. Pô, se você já remou junto de grandes jogadores na história do seu clube, de vez em quando você vai ter que remar junto de jogadores menos bons também. Então, repito, o torcedor faz o que quiser, de vez em quando uma forma de extravasar, uma forma de viver o futebol, beleza. Eu entendo, eu só não concordo. Só atrapalha. É o papel dos outros fazer isso. É o papel da torcida adversária. Pressionar, gerar um ambiente hostil, gerar pressão, não é um papel da própria torcida gerar sentimentos negativos, confusos, preocupantes e pressionantes no próprio jogador. Não acho minimamente uma boa estratégia para que um jogador jogue melhor. Outra coisa é se o cara não está comprometido e tal, que eu também acho que a cobrança do torcedor tem que ter um limite, mas que a gente vê como é que acontece, o tipo de pressão que acontece. Mas acho que nem é o caso do Everson, eu acho que não ajuda nada ele.
Cobrança que aparentemente está vindo. Pelo que eu vi, é uma cobrança que está vindo da própria torcida do Atlético e tal, né? Que está insatisfeita com o nível do Everson. E para finalizar, Flamengo 1-0 Fluminense. 5 vitórias, um empate do Flamengo nos últimos 6 jogos. Perdendo muitos jogadores para a Copa América. Ainda assim consegue se manter muito competitivo. Não brilha, não reluz, não é irresistível e sensacional, mas vai fazendo os pontos para que quando os jogadores voltarem que possa de novo brilhar e mostrar melhor nível e mais bom futebol e sobrar mais durante as partidas. Ainda assim é suficiente, ainda assim tem muito bom time, né? Tem Gerson, tem Pedro, tem Bruno Henrique, tem Davi Luiz, ainda assim tem bons jogadores do Flamengo, Luiz Araújo, apesar dos muitos desfalques que tem, porque hoje é um clube capaz de ter basicamente 2 times que acho que os 2 brigariam na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Para mim não é pênalti, tá? Eu acho que a mão do Bruno Henrique talvez seja suficiente para derrubar. Agora não lembro quem que é o jogador do Fluminense, não é o Martinelli. Enfim, você sabe melhor do que eu. Talvez a mão do Bruno Henrique seja suficiente. Acho que é uma disputa de braço com braço e tal, mas que o braço sobra. E quando o jogador do Fluminense cai, por mais que talvez tenha tido o trançapé e que tenha desequilibrado realmente o Bruno Henrique, é completamente acidental, porque o jogador está caindo e se embolando. Não acho que ele tenha deixado a perna de forma proposital, então para mim não é pênalti para o Flamengo. É simplesmente para passar pela polêmica, já que está todo mundo falando, para eu também falar. E para mim não é pênalti. De vez em quando se marca pênalti que é, às vezes que não é. Dessa vez para mim foi marcado um pênalti que não foi. E chama muito atenção a situação do Fluminense. Eu já falei em outros vídeos aqui da situação do Fluminense. Para mim é um elenco. Já falei acho que na semana passada, no próprio Café com Beckler, porque eu tinha assistido contra o Atlético Goianiense. É um elenco envelhecido, é difícil comprar a ideia do Fernando Diniz e entender a ideia do Fernando Diniz o tempo inteiro. Para a forma, e eu falava isso no ano passado quando o time estava ganhando, para a forma com que o Fluminense do Fernando Diniz joga, os jogadores têm que estar muito bem fisicamente, muito concentrados e muito inspirados. É um jogo que dificilmente dá para jogar no piloto automático ou sem muita inspiração e sem muita concentração. Quando o Fluminense perde bolas e tem perdido muitas bolas, é um time que custa recompor pela idade ou vigor físico dos seus jogadores. Então, assim, temporada está indo embora, né? Já foram 6 meses do ano embora do Fluminense. Não acho que ainda seja para preocupar tanto, a não ser pela pontuação que é realmente horrorosa, 6 pontos de 33 possíveis, mas qualidade esse time tem para daqui a pouco fazer pontos o suficiente para se salvar. Mas se começar a se debater demais, perder o norte e se perder completamente, aí pode ficar mais complicado mesmo. Eu falava isso no Cruzeiro visto de fora, né? O projeto que eu tinha dentro do aplicativo do Cruzeiro na temporada passada. Normalmente quem afoga não é porque não sabe nadar, é porque está desesperado. Então, existe aqui uma linha tênue entre estar acomodado e vendo as rodadas passar sem tomar atitudes e estar desesperado, que quem está lá dentro tem que saber tomar as decisões e dar um basta nisso. Mas se desesperar pode fazer muito mal ao Fluminense. Assim como achar que naturalmente vai sair dessa situação. Quem tá lá tem que, não sei se é escolher mandar embora o Fernando Diniz, fazer contratações, trocar algumas peças de jogadores e tal, mas quem tá lá dentro acho que vai saber decidir e definir isso muito melhor do que eu aqui a uma distância tão grande. Meu povo, é isso daqui, hein, de cafezinho com vocês. Nem hoje peguei uma xícara, nem nada, não fiz. Bom, mas fiz aqui o vídeo mostrando algumas coisas graficamente com as imagens e outras só no lero-lero mesmo, só no papinho. Eu volto, durante a semana eu vou fazer vídeo aqui analisando a Copa América. Eu já devia ter feito antes, não fiz por conta de tempo, mas a primeira rodada não vai mudar nada. Vou fazer assim como eu fiz da Euro, dos favoritos e por quê, dando dicas da KTO para vocês. Também vou fazer isso com Copa América. Quem quiser, já convido, porque também não vai ter mudado muita coisa ainda. Busca aqui uns vídeos para trás com favorito, meus palpites para artilheiro da Euro, para quem é que vai chegar mais longe e tal, porque talvez ainda dê para você pegar alguma dica lá na KTO e dar o seu palpite. Beleza, gente? Um beijo para vocês, hein? Muito boa semana. Bebam água, bebam isotônico, bebam Engove, bebam muita coisa para hidratar vocês e para dar energia nessa segunda-feira, se vocês estiverem na mesma situação que eu. Valeu, gente. Tchau.